Dia 8. Jesus como padrão de discipulador. Jesus é o nosso padrão de discipulador. Existem alguns princípios que quero compartilhar com relação a esse padrão. Esses princípios foram tomados de forma aleatória e não seguiram nenhuma sequência pré-determinada. No conjunto, mostram a atitude de Jesus para com seus discípulos. Não se permita praticar um discipulado meramente organizacional, resultado de uma estrutura hierárquica. Seus discípulos têm que ser discípulos seus de fato, gerados e adotados por você. Às vezes herdamos discípulos, assim como adotamos filhos. Mas é necessário que sempre tenhamos discípulos gerados por nós, com quem mantemos vínculos de vida no Espírito. É muito bom ver a igreja crescendo e alcançando multidões, mas não há nada que se compare ao prazer de possuir um time, uma equipe que verdadeiramente está com você. Pastor que não tem uma equipe ainda não possui nada. Nosso maior desafio é ter uma equipe de discípulos. Potencialmente, hoje, qualquer um que queira ser pastor começa exatamente pelo teste da formação de sua equipe de discípulos. Isso exige fé e trabalho. Vamos ver algumas atitudes fundamentais no discipulado de Jesus com os 12. Número 1. Honre aqueles que vieram antes de você. Jesus honrou João Batista publicamente e se submeteu ao seu ministério antes de começar o seu próprio. Em Lucas 20, de 1 a 8, Jesus mostrou que a sua autoridade era parte de uma linhagem espiritual. A sua autoridade estava associada à autoridade de João, que veio primeiro. Ao desonrar alguém que veio antes de você, você desonra a si mesmo, porque foi ele quem o gerou. E a fonte não pode produzir uma coisa boa se ela mesma for ruim. Erramos quando tentamos denegrir os que vieram antes de nós, achando que estamos nos projetando como melhores. Agindo assim, nos fazemos piores do que eles. Nossa autoridade está ligada àqueles que de alguma maneira estão sobre nós ou que vieram antes de nós. Certa vez os fariseus perguntaram a Jesus de quem ele havia recebido aquela autoridade, mas não entenderam que ele havia respondido à pergunta deles, lá em Lucas 20, de 1 a 8. Quando Jesus falou sobre João Batista, ele mostrou que a sua autoridade vinha da linhagem de João, pois ele havia sido batizado por ele. Quando você honra suas fontes, você pode ter autoridade para discipular. Não é questão de quem você é, mas de você estar debaixo de uma linha de autoridade. O diabo sempre vai querer nos acusar, voltando os nossos olhos para a nossa pequenez. No início do meu ministério com os irmãos, fui acusado de ser rebelde, e o diabo colocava na minha cabeça se haveria alguém que iria querer andar comigo. Os irmãos são a prova de que não me rebelei contra ninguém e que continuo tendo autoridade e as pessoas reconhecem a autoridade. Quando você honra as fontes das quais bebeu, os que vieram antes, você está semeando isso e outros farão o mesmo com você. Sempre falei que os que vieram antes de mim eram homens de Deus. Nunca aceitei que falassem contra os que colocaram as mãos sobre a minha cabeça. Número 2. Não se isole dos seus discípulos. No momento do Getsêmani, Jesus preferiu não ficar sozinho, mas chamou consigo a Pedro, Tiago e João. Mateus 26, 36 e 37. Por natureza, tenho tendência de querer me isolar, mas tive que aprender a compartilhar com os meus discípulos as minhas lutas. Aquilo que poderia ser um sinal de fraqueza acaba sendo fator de força, de união dentro do grupo. Não tente parecer extraordinário. É extraordinária a cena de Jesus no Getsêmani. É um momento de decisão crucial. A angústia e a fraqueza que ele manifesta ali são muito grandes. É a fraqueza de saber se vai ou não para a cruz, de ter certeza de qual é a vontade de Deus. Tem algo pior do que não ter clareza da vontade de Deus? Esse foi o momento em que Jesus mais foi homem. Ele poderia ter se isolado, mas chamou os discípulos para perto de si e ainda reclamou quando eles dormiram. Jesus fez aquilo porque necessitava da companhia deles. Não tente ser um super líder.
Não tenho problema algum em mostrar aos irmãos as minhas limitações e debilidades próprias de um homem. Você precisa andar com gente de verdade, porque isso lhe dá a chance de ser gente também. É bom andar com quem chora, ri e tem limites também. Não coloque sobre si, como discipulador, essa pressão de ser alguém extraordinário. Número 3. Não doure a pílula. Jesus não motivou seus discípulos com frases de efeito ou promessas vazias. Ele mostrou a seriedade e as consequências do discipulado. Faça com que os seus discípulos saibam exatamente o que está adiante deles. Mateus 10, de 16 a 39. Não faça propaganda enganosa. Frases de efeito são boas e às vezes até necessárias, mas o que sustenta a obra é o realismo. Veja Jesus em Mateus 10 quando disse: "Estou enviando vocês para o meio de lobos." Você falaria isso para os seus discípulos? Vocês serão perseguidos, jogados em prisões, etc. Sejamos realistas. Certamente essa foi a reunião de motivação mais louca da história. Tudo o que Jesus fala não é nada motivante, nada estimulante. No reino de Deus, tudo funciona diferente do mundo. Quanto mais alto o padrão, mais as pessoas irão querer responder. Não tenha a intenção de querer diminuir o padrão do Evangelho para atrair discípulos. As pessoas querem andar com quem é difícil de andar. Se alguém tomar a fama de professor durão, todo mundo quer pegar a matéria com ele. Um discipulador bem falado é aquele que coloca um padrão alto, padrão do Novo Testamento. Obra de Deus é feita com gente que se coloca no padrão de Deus. Estamos aqui para nos desgastar, para nos entregar a fim de que a obra de Deus avance. Número 4. Deixe que os resultados falem por você. Diga o que você fez e não o que você pensa a respeito de si mesmo. Quando João mandou perguntar se Jesus era mesmo o Messias, a resposta do Senhor foi ilustrativa. Ele não afirmou nem negou, mas mandou que olhassem para os resultados. Lucas 7, de 20 a 22. Certa vez, João Batista pediu que os seus discípulos perguntassem se Jesus era mesmo o Messias, e sua resposta foi para que os discípulos de João contassem a ele sobre suas obras. Lucas 7, 19 a 22. Não fale de você, deixe que as obras falem. Não faça propaganda ao seu respeito. Em todos os evangelhos, em momento algum Jesus testifica a respeito de si mesmo, nem de suas obras. Ele permite que os outros o façam e, na verdade, em algumas ocasiões, até os proíbe de falarem. Número 5. Tenha clareza do plano e do propósito. Jesus sabia por que viera. Ele mirou Jerusalém e fez do seu rosto como um seixo. Isaías 50, 7, Lucas 9, 51. Independentemente das consequências, ele iria a Jerusalém e executaria o seu plano. O propósito impede que desperdicemos nossa energia, tempo e potencial. Planejamento é crucial. Não pense que foi por acaso que Jesus entrou em Jerusalém justamente na Páscoa, ou que o Espírito Santo foi enviado justamente no dia de Pentecostes. O Senhor sabia para que ele tinha vindo, sabia que tinha nascido para morrer. Lucas 9, 51. Jesus não morreu numa Páscoa por acaso, nem a descida do Espírito Santo no Pentecostes foi por uma coincidência. Tudo fazia parte de um plano. No dia de Pentecostes, havia pessoas do mundo inteiro reunidas em Jerusalém e quase 3.000 se converteram ali com a pregação de Pedro. Voltaram para suas nações e começaram a pregar. De maneira que mais tarde, quando Paulo começou a pregar, ao chegar nas cidades, ali já existiam crentes. Deus é um Deus de planos, processos e propósitos. Nós também temos planos e propósito como igreja. Não andamos sem rumo. Precisamos estar conscientes do planejamento que temos para atingirmos nossos alvos. Ninguém quer andar com quem não sabe para onde está indo. Pessoas que não têm clareza da visão e do propósito. Bons discipuladores deixam bem claro para os seus discípulos aonde desejam levá-los e como chegarão lá. Número 6. Prepare-se. Segundo o conceito natural, Jesus nunca precisou se preparar. Todavia, sabemos que aos seus 30 anos,
Ele se preparou e aprendeu. Hebreus 2:10 e Hebreus 5:8. Ele se preparou estudando as Escrituras e se preparou cumprindo toda a justiça. Preparo inadequado produz resultados inadequados. Tempo investido no preparo não é tempo desperdiçado. Número 7. Gere a sua equipe. Uma das coisas mais problemáticas é quando herdamos líderes que nós mesmos não geramos. Fato é que Jesus escolheu seus discípulos e não vice-versa. João 15:16. Jesus escolheu seus discípulos e não o contrário. Devemos evitar o máximo possível de discípulos escolherem seus discipuladores. Você é quem escolhe quem estará andando com você, mas é claro, debaixo da direção de Deus e não segundo o seu conceito natural. Quanto mais você depender do Espírito e andar com aqueles que Ele escolheu, mais resultado você terá. É sempre desconfortável herdar a equipe de outro discipulador. Há um desgaste natural em conquistar aquele povo para segui-lo. Conquistar discípulos exige um investimento muito grande, é muito trabalhoso. Todavia, sabemos que em muitas ocasiões teremos mesmo de adotar filhos e tomar conta dos filhos dos outros. Invista nos filhos que você adotar como se tivessem sido gerados por você. Lembre-se, porém, nunca tente segurar a todo custo pessoas que não querem andar com você. Número 8. Exerça autoridade. Conheça a extensão da sua autoridade e exerça-a. Não tenha receio de exercer autoridade. Um grande problema que temos no meio da igreja não é o excesso, mas a falta de autoridade. O excesso não é difícil de corrigir, mas a falta de autoridade traz muito problema. A falta de autoridade permite ao irmão entrar no buraco, sofrer sem precisar, tudo porque você não quer exercer a sua liderança efetivamente, com receio de parecer autoritário, dominador, com receio de perder a imagem que fizeram de você. Dentro dos limites que Deus colocou, exerça autoridade. Quando falo sobre exercer dentro dos limites, quero dizer, como exemplo, que não posso escolher com quem meu discípulo deve se casar, mas se ele estiver em pecado dentro do relacionamento, então posso exercer a minha autoridade. Certa vez, 2 irmãos brigavam por causa da herança dos pais e chegaram a Jesus pedindo que ele ordenasse sobre a repartição da herança. Mas Jesus não deu opinião sobre isso, pois não estava dentro dos limites da autoridade dele. Jesus apenas disse: "Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós?" Número 9. Concentre-se naqueles que respondem. Muitas vezes gastamos mais tempo justamente com aqueles que dão menos retorno em termos de compromisso de discipulado. Jesus não perdeu tempo nas cidades que o rejeitaram, por isso não lance pérolas aos porcos. Não fique desperdiçando seu tempo com alguém que já falou que não quer, mas saiba o porquê dessa decisão. Tem gente que não quer trabalhar na igreja porque ficou magoado com o discipulador que foi um pouco mais firme com ele. Esse nós remanejamos. Em todo relacionamento haverá tensão entre os membros, e nenhuma pessoa deve ser descartada porque não deu certo com você. Afinal, você também não é perfeito. Porque não deu certo com você não significa que não dará certo com outros. Invista seu tempo e energia em quem o reconhece e tem prazer em andar com você, e libere os que não querem andar com você. Quando Jesus foi pregar em Corazim e Betsaida e não quiseram ouvi-lo, ele saiu de lá e nunca mais voltou. Jesus só deu uma chance para eles. Como não o quiseram, foi para outros. Nem todo mundo tem que gostar da gente. Quando alguém diz que não gosta de mim, digo que entendo o irmão, porque às vezes nem eu mesmo gosto de mim. Certa vez havia alguns irmãos falando mal do pastor e um irmão foi contar a ele o que estavam dizendo. Como resposta, o pastor disse: "Fique alegre, eles nem sabem de tudo." Número 10. Há uma grande diferença entre bajulação e reconhecimento. Não se iluda com bajulações, olhe a realidade. O jovem rico chegou a Jesus chamando-o de bom. Jesus rejeitou aquele elogio, enquanto recebeu a adoração de outros. Há uma grande diferença entre bajulação e reconhecimento genuíno. Lucas 18:18.
Certa vez um jovem rico chegou a Jesus chamando-o de bom mestre, e Jesus lhe perguntou por que ele o chamava de bom, pois bom é somente Deus. Por que Jesus agiu assim? Porque Jesus sabia a diferença entre bajulação e reconhecimento. Ele não falou nada para a mulher que derramou o perfume em seus cabelos, nem para aquela que lavou seus pés com lágrimas, porque ele sabia que aquilo era reconhecimento. Bajulação é fazer média, reconhecimento é submissão. Quem fica elogiando o tempo inteiro, mas não quer se comprometer, só está bajulando. Se não se submete, não tem reconhecimento, é pura bajulação. Quando Jesus mandou aquele jovem vender tudo o que tinha e dar aos pobres, ele não quis obedecer, pois o mestre não era, para ele, tão bom a esse ponto. Não adianta me falarem que eu prego bem. O que adianta é saber se a pessoa está disposta a ganhar essa geração comigo, se está disposta a liderar uma célula. Graças a Deus que tenho andado com pessoas que reconhecem a unção de Deus em nosso meio e estão dispostas a conquistar nossa geração. Número 11. Aprenda a exortar. Jesus reservou suas palavras mais duras aos fariseus, mas mesmo os discípulos foram repreendidos. Nós repreendemos aqueles com quem nos preocupamos e respeitamos. Não tenha receio de tratar com aquilo que está fora do padrão. Não seja áspero nem autoritário, mas não fuja dessa responsabilidade. Número 12. Seja um servo. Nós usamos a espada contra o diabo, mas usamos a toalha em nossos irmãos. Marcos 10:45. Jesus, em Mateus 10, falou para pegar uma espada, mas em João 13 ele pegou uma toalha. A espada é contra o diabo, a toalha é para os irmãos. Vencemos a guerra espiritual contra o diabo com a espada, mas só vencemos os conflitos dentro da igreja com a toalha. A toalha é a disposição de servir. Cada um tem sua maneira de servir. Os pastores que andam comigo sabem que eu não sou muito meloso, mas eles sabem que podem contar comigo em qualquer situação. Ser servo também é servir na necessidade do irmão. Tem muito irmão que tem facilidade para beijar, abraçar, mas quando chega a dificuldade, corre. O principal é servir para valer. Se você serve e não lhe custa nada, quer dizer que ainda não está servindo. Há muitas formas de servir: tempo, energia, patrimônio, dinheiro, etc. Número 13. Desencorajem a disputa por posições. Não permita que aqueles que andam com você busquem status, posição ou título. Mateus 20, de 20 a 28. Isso é um vírus muito maligno. Não vamos transformar nossa igreja em uma barraca de venda de cargos. Nós servimos uns aos outros e quanto mais crescemos, mais oportunidades temos para servir. Número 14. Seja um inspetor de frutos. Checamos o tipo de fruto, pois cada semente gera de acordo com a sua espécie. Mateus 12:33, Mateus 7, de 15 a 20. Também checamos a quantidade do fruto, porque o Senhor espera muitos frutos. João 15, 5 e 8. Você checa o tipo e a quantidade de fruto. O tipo porque cada árvore gera de acordo com a sua espécie, e porque também existem frutos verdadeiros e outros falsos, feitos de plástico. Em João 15, Jesus disse que a vontade do Pai é que demos muito fruto. A quantidade é de acordo com o potencial de cada um. Às vezes, 2 ou 3 frutos para um é muito, mas para outro é pouco. Trabalhe de acordo com o seu potencial, por isso a comparação é proporcional. O melhor mesmo é se comparar com Jesus. Cuidado com a comparação que só gera competição e espírito de grandeza. Número 15. Evite o espírito de grandeza. É interessante que o diabo mandou que Jesus transformasse pedras em pães para provar se de fato era o Filho de Deus. Os fariseus insistiram para que ele fizesse um sinal para que crescem nele, como o Messias. Jesus nunca cedeu ao show. Todavia, quando João Batista mandou perguntar se ele era mesmo o Messias, Jesus fez muitos milagres diante deles para dar sinal de si mesmo. Você não tem que provar que é discipulador,
apenas reconheça a sua unção. O diabo e os fariseus tentaram a Jesus pedindo um sinal, o que ele não fez. Mas quando os discípulos de João Batista foram questioná-lo se era o Messias, na mesma hora ele fez muitos sinais. Por que isso? Basicamente, a pergunta de todos era a mesma. Isso significa que somos espirituais e devemos agir na igreja de forma espiritual. Para certas pessoas, não precisamos provar nada. Damos as costas como resposta, inclusive para o diabo. Não precisamos provar nada para termos reconhecimento dos de fora. Precisamos provar algo somente para aqueles que possuem a mesma unção que nós. E não provamos nada com demonstração de show, mas com os frutos que geramos. Temos que mostrar à nossa liderança que temos compromisso com quem nos constituiu. Precisamos mostrar com os nossos frutos e provar nosso chamado somente àqueles que podem nos aprovar. Para os de fora, você não tem que provar nada. Saiba apenas que você já recebeu a unção e que a autoridade já está sobre a sua vida.